Bandeirantes. 11 para as 11, também conosco aqui, estamos recebendo a visita da secretária da Fazenda de Porto Alegre, Ana Pellini, porque há novidades em relação ao projeto de revisão da planta genérica de valores do IPTU de Porto Alegre, não é, Camila? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, secretária? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. Estou aqui para explicar um assunto que nem sempre é dos mais acessíveis, né? Revisão de planta de valores, IPTU. Mas vamos lá. Desta vez, a gente tem boas notícias a dar. 170 mil imóveis vão baixar o valor do seu IPTU. A cidade sofreu com a pandemia, sofreu com a enchente e isso acabou se refletindo também, né, no valor dos imóveis. E apenas 46 mil, ou seja, 5% é que terão acréscimo pela nova revisão. Pois é, e a partir de que estudo que foi feito essa diminuição nesse 174 e esse aumento nesses 46 mil, secretária? E qual é a expectativa em relação à votação? Porque o ano está terminando e a gente sabe que a Câmara tenta, na maioria dos casos mais urgentes, aprová-los ainda em 2025. Nós temos que aprovar em 2025 pelo princípio da anualidade, né? Tudo que se trata de impostos para valer para o ano seguinte tem que ser aprovado agora. E tem mais uma razão importante, né, para aprovar agora, que seriam os benefícios fiscais que estão incluídos. Junto com essa revisão, né, de valor do IPTU, nós temos o benefício do 4º distrito, que é renovado, incluindo Anchieta, que é uma boa coisa também, o bairro foi bem alagado. Aí incentivos para o centro histórico, importantes também, ITBI, IPTU. Tem a alíquota dos hotéis, que no centro histórico ela é menor, né, a alíquota de imposto, isso também expira agora em dezembro. Então, tem uma série de benefícios que estão vinculados à revisão de planta e que dependem do acréscimo de arrecadação, que, embora mínimo, 17 milhões, ele serve para dar cobertura a esses benefícios. Bom, isso digamos assim, por isso que está se pleiteando, né, a Câmara de Vereadores que aprove ainda esse ano. 10 horas e 51 minutos e em relação aos ajustes, né, que acaba ficando no centro das discussões, acaba sendo polêmico, quando se fala em IPTU, aumento de IPTU, redução é sempre um assunto polêmico. Mas, bom, 5% deve registrar ajuste mais significativo, né? Como é que se dará isso? O que é possível dizer a respeito desse montante? Olha, nós temos uma história com relação ao IPTU no Brasil inteiro, e isso se refletiu em Porto Alegre. Fazia 28 anos que a planta não era revisitada, e aí no governo Marquesan ele fez uma atualização, aí teve travas, né, de 30%. Travas são aumento máximo para não também causar nenhum problema financeiro, né, porque 28 anos, tu imagina, sem revisão, isso mudou muito, né, a cidade. Então lá teve um aumento e teve a trava de 30, 20, 20, foi suspensa pela pandemia e acabaram que esses imóveis, não é que eles se valorizaram muito neste período, é que ainda é um resquício daquela revisão que ficou pendente, né? Mas terá uma nova trava. O prefeito Sebastião Melo fez questão de botar uma trava bem módica, 10%. Ninguém, nem esses 5%, terá aumento superior a 10% no valor do seu IPTU comparado ao ano anterior. E tem que considerar também, Camila, que a gente dá desconto de 11%, que é, primeiro, se a pessoa paga à vista, 5%. Se é bom pagador, ou seja, não tem nenhuma dívida pendente com o município, 3%. E ainda se bota a CPF na nota, mais 3%. E aqui, se vocês me permitem, eu gostaria de estimular as pessoas a colocar o seu CPF na nota. Porque isso, 3% no IPTU não é tão pouquinho assim, né? E está nos ajudando, porque aí a gente consegue arrecadar mais, oferecer mais saúde, mais limpeza da cidade, enfim, uma cidade melhor. Então, eu estimulo a todo mundo que bote o seu CPF na nota fiscal, na academia, na PET, no salão de beleza, no estacionamento. Em qualquer lugar que vá fazer compra, coloque o seu CPF. Nós pedimos 25 notas só para ter os 3%. Né? Então, é bem fácil. Importante esse apoio que a prefeitura pede. 2 por mês já está valendo. Já está valendo. Agora, a secretária da Fazenda de Porto Alegre, Ana Pellini, conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Destes imóveis que terão aumento, secretária, é de alguma região específica? Porque quando se falou aí sobre
Quarto Distrito, Anchieta, houve redução em função de tudo que aconteceu. Sim, lá teve, assim, perda de valor, né? E tá meio diluído, porque como ainda é um ajuste histórico, não é uma valorização, não valorizou nesses últimos 4 anos, né, entre a última planta e agora. Não foi isso que aconteceu. Ainda é um resquício daqueles que não foram reajustados como deveriam. E acaba gerando uma injustiça tributária muito grande. Nós temos imóveis de valor de 4 milhões que pagam 2 mil de IPTU. Quer dizer, todo mundo aqui olha para o seu IPTU e vê que é maior que isso, né? Então, tem essas distorções que elas progressivamente vão sendo eliminadas, né? 10% agora e vai indo até que se entre na normalidade. Então, não está num bairro específico, porque não foi uma valorização devido a um fenômeno, um shopping, alguma coisa assim, né? Ou desvalorização também por um fato específico. Aonde é mais presente é onde foi alagado. E haverá esse aumento escalonado. 10%, 10% e 10%. Ah, puxa, então já é um... Em relação à taxa de depreciação linear e anual das construções, como que a senhora pode explicar para a gente também entender? Isso é um ganho, assim, né, que a gente conseguiu obter. Porque nós não estamos fazendo esse movimento de alterar a planta de valores porque o prefeito decidiu. Isso é uma imposição legal. Ele tem que fazer isso no primeiro ano de mandato. Então, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Né? E, além disso, nós tivemos uma possibilidade com a reforma tributária que dividiu as atribuições. Diz o seguinte, antigamente, né, até a última planta, ia a própria planta para aprovação na Câmara de Vereadores. Agora, não. O município manda os critérios de avaliação, critérios, como faz para chegar no valor, etc. E o Poder Executivo, por decreto, aplica aqueles critérios e calcula o valor de cada imóvel, né? E a gente buscou trazer maior clareza possível, simplificação nesses critérios. Porque hoje ninguém sabe como calcular. Eu duvido que você saiba como que se chega ao valor venal do imóvel, né? Não é assim, claro, transparente. Então, com esse movimento agora, nós estamos mandando para a Câmara os critérios de uma maneira clara, simples, qualquer um vai poder calcular o valor do seu imóvel. E a depreciação está ali dentro, viu, Camila? Antes a gente calculava a depreciação a cada 5 anos, dava saltos. E agora é anual, então é 1%, mais ou menos 0,8% para alvenaria, 1,2% para madeira, e deprecia anualmente. Então, trazendo para a realidade também a perda de valor pelo uso, pela antiguidade, que isso é óbvio, né? Quem tiver perguntas, quiser interagir, participar aqui do Manhã Bandeirantes, mandar suas perguntas, pode mandar ali no 51992011470. Aproveitar a presença da secretária aqui também para tirar suas dúvidas, ou também lá no YouTube da Rádio Bandeirantes, em @BandRS. E eu considerei interessante também, é legal a gente trazer essa informação, né, secretária? O aumento será 10% ao ano ou até R$250. Sim, esse limite é um limite operacional, né, que nós temos para todas as coisas, assim, sabe que tem um custo burocrático de fazer isso, então R$250 é um corte. Dá mais ou menos R$9 por mês. Se a pessoa tiver R$250 de aumento, ela seria R$9 por mês. Então, é o insignificante que a gente chama, né, pequeno ou insignificante. Não, é um valor que... E é importante essa atualização, a senhora falou em 23 anos, né? Sim, ficou 28 anos, 28 ficou anos. defasado até que teve a primeira reavaliação, então, no governo Marquesan, que deu aquele salto enorme, né? Porque tu imagina, tinha bairros que não existiam, Vale Germânia e tantos outros, aí no próprio Iguatemi, nada daquilo existia. Então, né, deu um valor bem maior. E agora não. Agora, e como tem essa possibilidade de fazer por decreto do próprio Poder Executivo, uma vez que os critérios estão postos, não se espera mais grandes diferenças, porque a cidade está consolidada, então faz a reavaliação. Teve enchente, determinados bairros diminuíram, aí daqui a pouco tem lá um grande empreendimento numa região, aquela região vai se valorizar, mas não se espera mais esses solavancos, né, que tinha no passado. Em relação à Zona Sul, por exemplo, secretário, onde nós tivemos já estão existindo obras de duplicação, por exemplo, da Edgar Pires de Castro. Ali cresceu muito, de fato, também, né? Edgar Pires de Castro, que antes parecia que Porto Alegre terminava ali no final da Juca, agora ela se estende duplicada, com uma série de comércios. Essa região da Zona Sul ali, que tem crescido muito, é para onde Porto Alegre tem conseguido crescer, ela terá reajuste? Terá reajuste.
Lá não é assim generalizado, né? Porque, como eu disse, são só 5%, 46 mil. Então, quando a gente bota no mapa, fica bem espalhadinho. É quase uniforme, né, na cidade. E a região sul, sim, não mais ao sul ainda, lá teve alguma desvalorização também. Mas essas regiões que tu referiste têm alguns pontos de reajuste também. Secretária Ana Pellini, secretária da Fazenda de Porto Alegre, explicando para a gente esses aumentos e em outros casos, reduções no IPTU já a partir de 2026. Bom, precisa ser votado ainda nesse mês para que possa entrar já no ano que vem. Isso, a gente espera, então, a colaboração, né, da Câmara de Vereadores, que compreenda, né, o projeto, pode fazer lá suas, enfim, adequações que achar pertinente, mas que vote nesse ano, porque aí a gente pode também conceder os benefícios, né? Financeiramente, se você for como secretária da Fazenda, a planta atual, ela não é muito diferente, não vai dar. Essa nova planta, ela não vai nos dar receita maior. Ela dá 17 milhões e a gente, nos benefícios, chega em 21. Então, é um ajuste aí até negativo, né, que nós vamos ter que suportar. Mas a gente torce muito porque a cidade precisa disso. O 4º Distrito tem uma oportunidade aí de recuperação, a gente tem que estimular. O centro está tão bacana, né? Não sei se Ele perguntar do centro histórico. Né? É tão bacana, né, a gente passear lá. Eu converso com pessoas, assim, amigas da minha idade que viveram um centro um pouquinho diferente e aí aquela degradação e agora voltam ao centro e vê o quadrilátero lá todo renovado, o gasômetro renovado, o viaduto Otávio Rocha vai ser entregue daqui a pouco, o Paço Municipal vai ser reformado, o Museu do Paço vai ser reformado e já está bacana e tem muita atividade no centro. A Noite dos Museus foi um sucesso total, né? Então, a gente gostaria que esse projeto realmente fosse aprovado, porque é bom para a cidade. Eu falo que todo porto-alegrense deveria ter, eu já disse isso mais uma vez, pelo menos uma vez na vida, a oportunidade de morar no centro histórico. Eu tive essa oportunidade e realmente morar no centro histórico é fantástico o que nós temos ali, né? Não, é incrível. Se o projeto não andar na Câmara, como fica para o ano que vem? Fica como está. A gente aplica a inflação sobre o valor do IPTU pago e é isso. Mas é ruim, né? Porque tu imagina, nós temos aí 170 mil pessoas que poderiam ter uma baixa no seu IPTU e que vão ter um acréscimo pela inflação. Então, eu não sei, eu torço por esse projeto porque eu acho que ele tem muita coisa boa, né? Faz a justiça tributária, concede benefícios, atualiza a planta como um todo. A maioria da cidade fica muito próximo do que é hoje, né? 75% dos imóveis sequer terão, né, alguma repercussão. Então, eu acho que é bom para a cidade, por isso que eu torço por ele. Mas, financeiramente, ele não traz nenhum alento, né, para a Secretaria da Fazenda. Realmente é só um ajuste. Eu ia lhe perguntar se haveria, a senhora disse que, pelo contrário, não haverá nenhum aumento de arrecadação. Não há. A gente até tem um pouquinho de 4 milhões ali que a gente suporta, né, com outras receitas, porque há uma perda, né? Se contar todo mundo que baixa e os que aumentam, e quem baixa uma vez só, não tem gradação. E quem aumenta é 10%, então é visível, né, que não terá um aumento significativo de arrecadação. Para concluirmos, secretário, já agradecendo o seu carinho da presença aqui no nosso Manhã Bandeirantes, qual é a área, depois desse estudo todo, que tem essa distorção maior? A senhora citou ali a região do Jardim Europa, do Germânia, né, que nem existia há alguns anos. É por ali que estão as maiores distorções, onde temos um índice de construção, inclusive de residências que são bastante valorizadas, que pagam um valor mais baixo? É dessa região ou tem alguma outra que me chamou a atenção? Ele está dividido. Tem ali uma concentração. Nada contra quem mora lá, pelo contrário, eu adoraria morar lá também. Lá tem uma concentração, mas de modo geral está disperso. Tem imóveis assim pontuais no centro histórico que estão com valor muito defasado também, na Zona Sul, como tu falaste. Então, a gente olha o mapa aí, bota as bolinhas, né? E ele está bem disperso. Não conseguimos, assim, identificar um bairro, que seria bom, né, que a gente pudesse dizer para as pessoas. E esse projeto, embora ele beneficie muito mais gente do que quem tem o ônus, ele não é Robin Hood. Não é isso. Foi um modelo
de estatística, que fez todo o levantamento. Então, o imóvel que perdeu valor, porque perdeu. Não é, digamos, uma atitude, não, eu vou tirar de um para dar para o outro, né? Vou onerar mais os imóveis de maior valor para passar para os de baixo valor. Não teve nada disso, não teve. Então, foi um modelo matemático, estatístico, que foi aplicado, capturou a enchente, capturou a baixa pela enchente, e ao mesmo tempo ainda tem esses que aumentam de valor, até por uma questão histórica. Bom, então agora é aguardar a votação, que se tem expectativa que seja votado até o início do recesso, que deve ser por volta do dia 17, 18, acredito eu. Talvez tenha alguma convocação extraordinária, não sei, mas enfim, terá que ser esse ano. Conversando com alguns vereadores, eles todos indicam até dia 19 deve iniciar um recesso. Há uma preocupação em que possa se votar tudo, tem que ser votado ainda em 25, até porque ano que vem também é ano de eleições, e a gente sabe que isso acaba complicando também a agenda na Câmara, né? Secretária, muito obrigado pela presença aqui no nosso Manhã Bandeirantes, pelos esclarecimentos, o IPTU tendo essa diferença, portanto, com aumentos e também ajustes para baixo em relação a pagamentos de IPTU, não representa aumento nos cofres da Prefeitura, haverá, inclusive, trazido pela secretária uma diminuição nessa arrecadação, mas que vai trazer justiça a esses pontos aí que estão defasados há 26 anos, você falou, né? 28. 28 anos. Eu falei 23, 26, 28 anos. Obrigado, secretária, pela visita. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Secretária Ana Pellini, conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes.